Então, no tema de hoje, que são as cláusulas abusivas, a gente vai começar tratando um dos temas que são mais importantes na proteção contratual do consumidor, né, que são as cláusulas abusivas. E o Nelson Neri Júnior, ele tem essa frase que eu acho muito interessante, que traz uma noção básica do que é a cláusula abusiva. E é aquela que notoriamente é desfavorável à parte mais fraca na relação, que é o consumidor. E essa frase, ela já nos demonstra sobre o que é esse tema, né? Que é as cláusulas contratuais abusivas, elas fazem parte de um sistema de controle econômico, socioeconômico e jurídico também, né? Dos contratos de consumo. Razão pela qual é importante termos a proteção do consumidor contra imposições que exploram, de certa maneira, essa posição de vulnerabilidade que já é reconhecida internacionalmente, como nós já vimos aqui, pelo menos desde 85 pela ONU, né? E aí, então, toda a parte de cláusulas abusivas, ela parte dessa necessidade de equiparar as pessoas e dar um tratamento jurídico, eita, trevo, gente, aqui, um tratamento jurídico de igualdade, né, de proteção e igualdade. Pois bem, no inciso, esse tratamento jurídico que o CDC dá às cláusulas abusivas, ele possui uma consequência que é a mais grave, a sanção mais grave do ordenamento jurídico brasileiro, a nulidade. Então, ela estabelece no artigo 51, inciso 4, que são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Todos esses tipos de cláusula, eles vão gerar, se existirem dentro de um contrato, vão gerar a nulidade da cláusula. Ou seja, ela não vai poder ter eficácia jurídica desde o início. Percebam que o CDC, ele não trouxe como consequência a anulabilidade, que seria a consequência jurídica menos grave do ordenamento jurídico brasileiro. Ele trouxe a nulidade, né? E essa nulidade, ela tem uma série de características, como, por exemplo, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, regra geral, gente, a gente vai ver já uma exceção. Ela não se convalida pelo decurso do tempo, ela é uma violação que atinge a ordem pública, ela é imprescritível e ela pode ser arguída por qualquer interessado, inclusive pelo Ministério Público, né? Então, a gente tem essas características decorrentes da própria nulidade das cláusulas abusivas. Pois bem, qualquer cláusula abusiva, ela vai ter essa consequência. Ela pode até não ser mencionada no artigo 51, porque o artigo 51, ele possui, as cláusulas listadas, elas possuem elas são enumerativas, elas não são taxativas, não são números clausos. Elas são exemplificativas, de tal maneira que, diante de um contrato real, vai ser possível estabelecer, identificar, na verdade, outras cláusulas abusivas que não estejam expressamente previstas no artigo 51, mas que ferem a essência, o espírito da igualdade, que ferem ainda mais a vulnerabilidade. Então, nesse contexto,
qualquer cláusula abusiva, ela é nula, certo? Pois bem, seguindo adiante, a gente chega no primeiro inciso do artigo 51, que é o inciso que tenta impossibilitar, exonerar ou atenuar a responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade civil do fornecedor, a gente já estudou, e ela, no fundo, representa uma disposição legal. Então, ela não pode ser modificada pelo fornecedor. Ela não pode ser modificada pelas partes, porque ela é prevista em lei, ela é aplicável a todos, mesmo que a pessoa não queira que assim se aplique a lei, mas ela vai ser aplicada. Então, qualquer cláusula dentro de um contrato de consumo que tente afastar, diminuir ou impossibilitar a aplicação da responsabilidade civil, ela vai ser uma cláusula nula, porque ela é abusiva, certo? Então, todas as cláusulas que fazem isso, relacionadas a vícios de qualquer natureza dos produtos ou serviços, ou ainda também vão ser abusivas aquelas que geram uma renúncia ou disposição de direitos. O ordenamento jurídico brasileiro, ele não gosta de renúncias antecipadas. Então, se tiver lá uma cláusula abusiva, dizendo que o fornecedor reconhece, ou desculpe, o consumidor reconhece que o fornecedor não possui responsabilidade abusiva pela primeira parte do capítulo do inciso primeiro do artigo 51. Se tiver uma outra cláusula dizendo que o consumidor renuncia ao direito de arrependimento previsto no artigo 49, que nós já estudamos, essa cláusula também vai ser abusiva pela segunda parte do artigo 51, inciso primeiro, certo? Então, o direito, ele não gosta dessa conduta, e muito menos, ele não gosta nem entre pessoas físicas. Existem algumas limitações de pessoa física para pessoa física, mas ela é completamente absurda no âmbito de uma relação de consumo que há aquela desigualdade. Então, isso é visto pelo CDC como uma tentativa de blindagem patrimonial, contratual, nesse caso, né, contra a responsabilidade do fornecedor. E um dos exemplos mais clássicos disso são aquelas placas em estacionamentos que colocam a situação como se não houvesse responsabilidade por furtos e danos causados aos veículos, né? Inclusive, eu estava pensando, ontem até falei sobre isso em aula, que há alguns anos, essas placas, elas são todas absurdas, elas ferem o CDC, elas sequer deveriam existir, e por muitos anos todos nós lembramos delas. Mas há alguns anos atrás, o PROCON, eu não me lembro se foi o estadual ou municipal, ele fez uma ação no sentido de retirar essas placas, e eu não tenho lembrança de ter visto placas recentes, eu não consigo lembrar de uma placa recente que eu tenha visto. E essa é a ideia, né? O órgão de proteção e defesa do consumidor, se tem lá uma cláusula abusiva, expressa, ostensiva nesse caso, como seria uma placa de estacionamento, impossibilitando, exonerando ou atenuando a responsabilidade do fornecedor de maneira tão absurda, o dever realmente é ir lá e retirar, porque é uma desinformação ao consumidor. E muitas vezes, quando acontecia furto, e o fornecedor virava para o consumidor e dizia que não iria haver reparação, ele fundamentava na placa. Olha aqui a placa. Você não viu, não? Então, esse tipo de placa é uma cláusula abusiva, né?
Nessa mesma linha, a gente tem aqui no slide a súmula 638 do STJ, que estabelece ser abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil, certo? Ou seja, se o banco recebe um bem em penhor, vamos imaginar uma joia, ele o faz e assume um dever de guarda e conservação, certo? Aí alguém entra no banco, furta, rouba, não importa, não importa. Aquele bem dado em garantia, dentro desse cenário, é responsabilidade do banco. Ele não pode colocar lá uma cláusula que, se houver furto ou roubo, ele vai estar eximido dessa responsabilidade. Ele não tem como se livrar disso por meio de uma cláusula contratual. E, nesse caso específico, é uma súmula que impede. Quando a gente vai lembrar das lições relativas à responsabilidade civil, percebemos que esse se trata, na verdade, de um fortuito interno, porque o dever de guarda e conservação e segurança do bem guardado, dado para ser guardado num penhor, ele ele é exclusivo do banco e não, ele é inerente ao próprio banco e não pode ser afastado por atos de terceiros, porque é o próprio dever do banco, faz parte do dever principal dele. Então, é tido como um fortuito interno e não quebra o nexo de causalidade. Não quebra, razão pela qual a responsabilidade objetiva continua, e esse, se vocês pegarem o fundamento do recurso especial que deu origem à súmula, vocês vão conseguir entender toda a linha de raciocínio que inicia na teoria do risco, proveito, né, e da responsabilidade objetiva, e vai até o fortuito interno, certo? Temos também aqui um RESP de 2020, 1.809.486, do ministro Marco Buzzi, quando ele menciona que nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor. A razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Então, nesse caso, o STJ entendeu que essa coparticipação, nesses casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, ela não era abusiva, ela é válida, desde que ela esteja expressamente ajustada, que o consumidor tenha sido informado e que não inviabilize o próprio acesso ao serviço de saúde, certo? Contudo, há uma regra importante. É vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos, deixa eu ver aqui, nos casos de coparticipação, apenas em forma de percentual nos casos de internação, desculpa, certo? Essa coparticipação, para quem não tem plano, quem não entende como é que funciona, basicamente assim, tudo que você usar, você vai pagar ali uma parte do gasto. Ou seja, o plano não vai cobrir tudo. Porque o raciocínio normal de um plano normal, vamos dizer assim, no ideário social, você paga a mensalidade do plano e o plano cobre, abre aspas, todas as suas despesas informadas previamente, né? A depender do contrato. Então, quanto mais caro o contrato, mais gastos cobre do plano de saúde e maiores, abre aspas, doenças ele cobre também. Quanto mais barato
menos doenças, menos gastos se cobre. E aí, eles criaram uma outra forma de cobrança de plano, que é assim, com a mensalidade menor, mas você fica responsável, enquanto consumidor, a pagar também determinados percentuais das despesas das suas despesas de internação, de procedimentos, consultas, exames, né? E aí, soma-se, se você for num médico hoje, que custa R$ 500, se você está num plano de coparticipação, vamos supor, de 50%, você paga 250, certo? E aí, os 250 é somado com a mensalidade, vamos supor, uma mensalidade de R$ 200, entendeu? E aí, isso tudo vai sendo faturado e encaminhado a, ao consumidor, certo? Então, o que é que essa decisão, esse RESP aqui desse slide, 1.947.036, da ministra Nancy Andrighi, traz? Que quando a gente tem uma coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, isso é inválido, isso é vedado, certo? A não ser que a gente esteja diante de um evento relacionado à saúde mental, que nós acabamos de ver no outro precedente, certo? Então, a razão por trás dessa distinção é que a cobrança de percentual sobre internações, ela pode gerar valores exorbitantes, imprevisíveis para o consumidor, porque quando o consumidor está lá, é anotado até uma seringa que ele usa, tudo para ele é anotado, para ele não, em qualquer caso, inclusive para o plano de saúde. Mas aí é completamente imprevisível para ele, e isso vai comprometer. Então, você imagina assim, uma internação que foi R$ 100.000, o seu plano é de R$ 100, R$ 200, e você tem que pagar do nada R$ 50.000, isso vai impossibilitar e comprometer o próprio acesso ao serviço de saúde, né? Então, nesse caso específico, é tido como uma cláusula abusiva, é tido como inválida já pelo STJ, e esse julgado é de 2022, certo? Pois bem, seguindo adiante, a gente vai ter o inciso 2 do artigo 51, tá? Esse dispositivo, ele estabelece que são cláusulas abusivas as que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código. Então, a norma alcança, entre outras situações, cláusulas que, por exemplo, excluem a incidência de correção monetária sobre valores a serem restituídos, que excluem a opção de reembolso. Então, se o consumidor tem direito à devolução do que pagou, não pode ter uma cláusula dizendo que ele não tem. Ou então que vai haver o reembolso, mas sem a correção monetária. Esse tipo de cláusula, ela é abusiva, conforme inciso 2 do artigo 51, certo? O desdobramento mais expressivo dessa regra, a gente pode ver nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis. A gente tem a súmula 543, e que estabelece que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desculpe, não, estou lendo errado aqui. Pois bem, voltando aqui antes da súmula, peraí, me perdi da súmula. Minha gente do céu, cadê a súmula? Não sei para onde está ainda a súmula. Pronto. Qual é o entendimento da doutrina da jurisprudência quando a gente está diante de um contrato de compra e venda, certo? Submetido ao CDC. Quando
essa resolução, ela é feita por culpa exclusiva do construtor, o comprador tem direito à devolução integral das parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem, certo? Na súmula 543 do STJ, que também trata do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, ela menciona que essa restituição, esse reembolso, deve ocorrer das parcelas pagas pelo promitente comprador, não é comprados não, é comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor. Mas, se quem tiver dado culpa, causa, né, tenha sido o comprador, o consumidor, não vai ser necessária a restituição integral. Ela pode vir a ser parcial, certo? Então, essa é uma súmula do STJ. Então, o que é que a gente percebe com isso? Que, na verdade, nos casos específicos de contrato de promessa de compra e venda, vai depender de quem deu causa ao desfazimento. Se for o construtor, fornecedor, a restituição tem que ser integral nos moldes do segundo inciso, né? Do inciso segundo. Se for o promitente comprador, no caso, o consumidor, aí a gente pode ter um reembolso parcial, certo? De qualquer maneira, o uso dessa expressão imediata restituição dentro da súmula, ela não é casual. O STJ quis afastar interpretações que condicionassem a devolução, por exemplo, ao término da obra, à revenda da unidade ou a qualquer outro evento futuro e incerto. Pois bem, seguindo adiante, alguma dúvida? Não, professora. Tranquilo, professora. Tranquilo até agora, professor. Tranquilo. Olha. Rapidinho, gente. Pronto, vamos lá, vamos seguir adiante. Pronto. Vamos lá, para o inciso 3. Também a cláusula abusiva a que transfere responsabilidade a terceiros, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, na verdade, a ideia deixa eu até começar por aqui. Quando a gente, todo o CDC é construído para que haja a responsabilidade do fornecedor, né? Para que o consumidor, ele realmente, de fato, seja protegido. Então, vai ser inadmissível, seja aquela exoneração, impossibilidade, atenuação, mas seja também a tentativa de pegar essa responsabilidade e transferir para um terceiro. Tudo que tente dificultar a responsabilização do fornecedor vai ser uma cláusula abusiva, né? Porque o fornecedor, ele não pode se desincumbir de suas obrigações, canalizando para uma terceira pessoa, alheia à relação de consumo, a responsabilidade. Então, imagine uma situação que você tem ali uma oficina mecânica, o seu carro você submeteu à oficina mecânica, e eles consertaram o carro. Mas eles terceirizaram ali um trabalho, certo? Vamos supor o de parte elétrica, terceirizou para uma outra oficina mecânica. Se der problema depois que eles entregam o carro para vocês, eles não podem dizer assim, não, eu só fiz a parte X ou Y, eu não tratei da parte elétrica, então você vai ali e resolva com fulano. Não. A mesma coisa vai acontecer no âmbito, por exemplo, de uma relação advocatícia, tá, gente? Você contrata um
um advogado, se esse advogado subestabelece para outra pessoa, ou um escritório, e essa pessoa causa um erro, ou, enfim, gera algum dano, tem algum problema, o advogado que foi contratado, ele não pode dizer, ah, não, isso aí não foi culpa minha, isso foi culpa de um terceiro. Tem que assumir tudo. Tem que assumir tudo, certo? Isso numa era de inteligência artificial, isso é bem complicado, sabe, gente? Porque a inteligência artificial, a gente sabe que ela, às vezes, alucina e gera, vamos dizer assim, cria jurisprudência, coisas absurdas. Então, assim, é indispensável que haja mecanismos dentro do escritório e entre os advogados no sentido de absoluta confiança e lealdade nesse ponto de não se aceitar, ou melhor, de revisar, né, e não aceitar também o que a inteligência artificial traz de tudo que ela traz. Então, tem que haver uma revisão muito rigorosa e uma confiança muito grande nesse ponto. Com relação ao inciso 4, que estabelece obrigações consideradas, aqui a gente já leu, né? Então, assim, consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, assim, nada do que possa hipervulnerabilizar um consumidor pode ser aceito. Então, essa é uma verdadeira cláusula geral de controle, que declara que o consumidor em desvantagem exagerada, e esse é um conceito indeterminado, ela é uma cláusula abusiva. E eu quero chamar a atenção para um ponto. Percebam que ele não apenas trata de situações de desvantagem exagerada, ele eleva a situação usando princípios gerais do direito, como a boa-fé e a equidade, ou seja, se causar uma injustiça no caso concreto, já deve ser afastada a cláusula e considerada abusiva, né? Então, assim, é uma norma de abertura que permite ao intérprete alcançar hipóteses de abusividade que não se enquadrem nos outros incisos, inclusive, né? Então, se a gente tem um curso de informática que obriga os alunos a pagarem todas as parcelas do curso se desistirem antes do término, cláusula abusiva, né? Se a gente tem um plano de saúde que você contrata, paga ali, vamos supor, R$ 2.000 por mês, aí o plano diz, olha, você está me pagando isso, mas você só pode realizar um exame deste tipo por mês, um hemograma por mês, ou, sei lá, 2 hemogramas por mês. Gente, se eu estou doente e o médico passar, eu vou ter que fazer. O plano, ele não pode limitar a quantidade de exames necessários para o restabelecimento da minha saúde. Isso isso é tido como um óbice injusto, abusivo, impor esse tipo de limitação para o consumidor doente, vulnerável, né? Aqui a gente tem uma observação importante com um precedente de 2023 do STJ, basicamente relacionado a contrato de seguro, que é um contrato de alha, um contrato que muitos conhecem como contrato de risco, que depende da sorte, que ninguém vai saber ali, como ele é um contrato aleatório, ninguém vai saber exatamente quais são as vantagens, e vocês já devem ter estudado isso, quais são as vantagens que vão decorrer desse tipo de contratação, né? Então, pela jurisprudência consolidada das turmas que compõem a segunda sessão, e expresso aqui nesse agravo em recurso especial número 2.104.851 de Santa Catarina, que foi julgado em 2023,
ministro Raul Araújo menciona um outro RESP, que é do ministro Luiz Felipe Salomão, e diz que é legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porque as cláusulas do contrato do seguro devem ter interpretação restritiva na medida em que a alha, o risco, ele faz parte da natureza do contrato, certo? E aí, quando o desequilíbrio trazido pelo inciso 4, ele não pode se confundir com o desequilíbrio que é inerente à própria natureza do contrato. Então, assim, o prêmio, ele é ajustado ao risco assumido pela seguradora, que tem que estar tudo expresso, certo? E aí, essa assimetria é da essência do próprio negócio, e por si só não vai configurar abusividade, a não ser que fuja disso, como, por exemplo, um contrato de plano de saúde com limitação de exames, tá? Porque isso realmente hipervulnerabiliza os consumidores, certo? Pois bem, mas o que de certa maneira, esse precedente do STJ, ele aceita? Que, por exemplo, se você está lá prevendo que a seguradora, ela vai cobrir internações suas, por exemplo, na enfermaria. Você contratou, né, o valor do seu contrato, ele é para um atendimento de internação em enfermaria. Você não pode exigir que o seguro cubra, né, por exemplo, um atendimento, nesse caso o plano de saúde, cubra um atendimento em quarto individual, certo? Então, não é esse tipo de desequilíbrio que vai causar a nulidade da cláusula, certo? Vamos, então, para o inciso... Não sei porque eu não trouxe o inciso 5. Deixa eu pegar aqui o inciso 5, gente, não está nos slides. CDC. Às vezes é porque é revogado, mas quando eu não boto que é revogado... É vetado, foi vetado, certo? Eu me esqueço depois. Mas, enfim, o inciso 5 foi vetado. Inciso 6. Vai ser abusiva as cláusulas que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Essa norma, ela tem conexão, ela se comunica com o artigo 6º, inciso 8 do CDC, que prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Então, seria contraditório, seria incoerente que o sistema, ora, conferisse ao consumidor essa possibilidade de inversão do ônus da prova, e ora, permitisse que o fornecedor pudesse neutralizar esse direito por uma via contratual, né? Então, esse dispositivo, ele, muito mais do que trazer uma cláusula abusiva, ele traz a coerência do sistema de proteção, certo? Então, se você tem lá num contrato de consumo, dizendo que o ônus da prova não será admitido a inversão do ônus da prova. Isso já se enquadra no inciso 6 e, consequentemente, é uma cláusula abusiva. Inciso 7, determina a utilização compulsória da arbitragem. Aqui eu vou me ater um pouquinho mais, gente. Por quê? Porque quando as pessoas inicialmente leram esse dispositivo, imaginaram que essa nulidade de uma cláusula abusiva seria pela própria cláusula arbitral.
Mas a cláusula arbitral em si, por si só, ela não... Por si só, ela não vai permitir a declaração de nulidade. Por si só, ela não é abusiva. Então, você pode, sim, ter um contrato de consumo e uma cláusula compromissória arbitral, certo? E aqui eu preciso lembrar a vocês, o que eu acredito que vocês já estudaram, no sentido de que a arbitragem, ela pode ser utilizada de duas formas. Uma, antes do conflito existir, que seria contratualmente falando, né, uma preventivamente, e a outra é depois do conflito existir. Então, aí ela também pode ser estabelecida. Quando a gente está diante de uma cláusula preventiva, que é muito recomendada, inclusive, e em alguns países, como a Espanha, eles utilizam a cláusula compromissória em praticamente todas os contratos, todos não, mas muitos contratos de consumo. Porque é muito melhor você ter uma solução rápida do seu problema do que você ficar ali se alongando por anos a fio. Então, a arbitragem aqui no Brasil, ela precisa acabar, a sentença arbitral precisa ocorrer em até 6 meses do compromisso arbitral. Então, a cláusula compromissória arbitral, ela vai ali estabelecer dentro do próprio contrato se você vai preferir resolver de uma maneira mais rápida, com especialistas, ou se você vai seguir o caminho judicial. Os dois caminhos são adequados. Então, vai depender muito do que você vai querer, né? Se você se importa com uma solução rápida ou não. Então, a nível de cláusula compromissória arbitral, ela pode sim ser feita no contrato de consumo, mas não de qualquer maneira. Tá, gente? Então, a jurisprudência, ela tem inúmeras discussões a respeito disso. Então, só o fato de ser inserida no contrato de consumo, por si só, não a torna válida. Só o fato, como já, e isso aqui todos os exemplos que eu for falando, na verdade, eles dizem respeito a marcos que foram tidos no passado como marcos da vontade do consumidor. Por quê? O que é que o inciso 7 ele veda? Ele veda especificamente a utilização compulsória da arbitragem. Ele não veda que o consumidor escolha a arbitragem como uma saída, dentro do princípio da autonomia da vontade, dentro da sua liberdade, dentro da sua escolha consciente. Utilizar a arbitragem, quando a gente vai para o sistema multiportas, é extremamente benéfico, é extremamente incentivado, inclusive está lá no artigo 3º, se não me engano, inciso 3, ou é só o artigo 3º do CPC, no sentido de que todos esses métodos adequados, eles devem ser incentivados pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelos advogados. Então, assim, incluindo-se a arbitragem. E percebam que a gente tem aqui essa redação de 1990, essa redação original do CDC. E nesse âmbito, desde 1990, que é possível que os consumidores, eles aceitem a arbitragem como uma forma de solução de conflitos, certo? O que não pode, gente, o que o CDC, ele veda, e é uma cláusula abusiva, é quando isso é imposto ao consumidor, quando ele não tem escolha, quando ele não teve a liberdade de escolher. Então, todos os exemplos que eu vou mencionar aqui já foram descartados, inicialmente, como critérios de escolha do consumidor. Porque assinar o contrato por si só não é um critério de escolha. Imagine-se um contrato de adesão em que o consumidor ele não tem escolha, ou ele assina ou ele não assina. Aí ele assina o contrato de adesão, lá tem uma cláusula
de arbitragem, aí você pode dizer que foi uma escolha livre, consciente do consumidor? Não foi compulsória, nula, tá? E tomem cuidado com as questões de prova nesse sentido. A arbitragem, se tiver lá uma disposição na prova, a arbitragem é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Verdadeiro ou falso? Vocês vão marcar o quê? Pode repetir, professora, que eu me perdi aqui. Tá. Imagine que tem lá, já reconheço a voz. Cadê? Foi Kainan, né? Isso, professora. Reconheço a voz. Aí, o que é que acontece? Imagine, Kainan, tem lá na prova uma questão. A arbitragem é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Verdadeiro ou falso? É verdade. Oi? Não é? Tu respondesse? O que é que eu repita? A arbitragem vai dar para você assim. É verdade, não vai ter mentira. A arbitragem é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor? Essa é a pergunta. Está lá na prova. Verdadeiro ou falso? Ô, professora, mas tá falando só compulsória, no caso, né? Oi? No artigo ele fala só compulsória, no caso, né? Só compulsória. Então, isso é falso. Então não é vedado. Eu acho que é falso. falso. Não é vedado. Exatamente. Só vai ser... A arbitragem, ela é aceita pelo CDC. Ela só vai ser vedada se ela for compulsória. Então, vocês Então acertamos, professora. cuidado. Como foi? Desculpa. Acertamos, então, professora. Acertaram. Parabéns. Pronto, um ponto pra gente. Extra. Parabéns. Grupo de estudos de concurso tá forte, professora. Exatamente. Coisa boa. Gosto assim. Continua estudando. Gosto assim. Professora, eu tô com Oi. tanto medo desse negócio de que não é verdade de forma absoluta, de que eu tô tão traumatizado ainda. Ô, bichinho do Linelson. Oh, meu Deus. Ô, Linelson, não fique traumatizado, não. Não crie no seu cérebro. Não deixe o seu cérebro aceitar isso, não. Tá Você é certo. inteligentíssimo. Obrigado, amiga. Viu? Você é inteligentíssimo, é esforçado, estuda, não deixe isso. Para, Vitor. A nota, ela não. E, primeiro, sua nota foi boa, não foi ruim, não. E mesmo assim, a nota, ela não Reflete, né? não reflete quem é Eu tô você, entendendo. nem seu conhecimento. Ela não pode rotular você. Não permita nunca uma coisa dessa. Nunca. Você é muito maior. Obrigado, professora. Viu? Querido. Não deixe de jeito nenhum. Seu cérebro, ele acredita. Ele acredita. Se você começar a dizer, estou traumatizado, o cérebro vai aceitar que você está traumatizado. Aí vai lhe bloquear quando você for fazer uma prova. Repare que doidice. Não aceite. Eu ia entrar em surto psicótico. Não, surto também é demais, meu filho. Não vai não, de jeito nenhum. Você é maravilhoso, vai não. Vai dar tudo certo. Não deixa ele traumatizar, nenhuma prova traumatizar você, porque você é muito maior. Maior. Viu? Então, gente, repara pro Kainan, já que é ponto extra. Então, gente, aí o primeiro marco que fora discutir, José Júnior, quer falar, quer perguntar? Quero, professora. No caso de um processo aqui genérico envolvendo o Código de Defesa do Consumidor, quando eu peço uma tutela de urgência, é analisado a questão da abusividade da cláusula ou isso ficaria para o mérito? Geralmente é mérito. Tá. Geralmente é mérito. A tutela de urgência, ela, de certa maneira, a não ser que seja, assim, um risco muito iminente, sabe? Mas a mera declaração de nulidade geralmente é mérito. Certo, obrigado. A não ser que a gente esteja ali diante de uma necessidade, vamos supor, bora lá, o plano está limitando o seu exame. Então, você pode pedir uma liminar para poder fazer o exame. Mas aí, isso você vai alegar como fundamento do seu direito, aí você traz
que é uma cláusula abusiva, é o fundamento do seu direito. Mas, naquele momento, o juiz não vai declarar se ela é abusiva ou não. Isso vai ser no mérito. Então, ele pode conceder uma liminar para que você faça o exame, porque você vai ter ali a fumaça do bom direito, os requisitos do artigo 300 do CPC, a fumaça do bom direito, né, a probabilidade do direito e o perigo na demora. Se houver perigo na demora, que também tudo tem que ser fundamentado. Tá certo, José Júnior? Tá. Ô, professora, Diga. foi de um caso aqui do estágio que eu tava vendo, que era um total de urgência, porque uma empresa, a representante falou que a maquineta, no caso a empresa maquineta, ela congelou a conta dele por, no mínimo, 120 dias, no mínimo 120 dias, e mesmo assim continuava aceitando passar na maquineta, né, os valores. Aí ele falou que ela meio que recolheu 40 mil reais dele. E, tipo, isso era valor do caixa. Aí, tipo, é uma coisa extremamente Quebra abusiva uma fazer. E empresa, não né? justificou. Não justificou. Tinha, assim, falando que isso era previsto no contrato, porém que poderia ser feito unilateralmente, e falou que isso é porque ele estava tendo uma movimentação atípica na conta. Só. Eu já tive uma situação dessa, mas o primeiro desafio nesse caso vai ser superar a aplicação do CDC, né? Configurar essa empresa como consumidora. Primeiro desafio. Sendo consumidor, aplicando-se o CDC, então a gente pode falar em cláusula abusiva. Se não, se o juiz entender que não é uma relação de consumo, e não ver, e tiver realmente expresso no contrato, você não vai nem poder usar as cláusulas abusivas, entendeu, José Júnior? Aí você vai ter que ir para um outro direito. Por exemplo, lá dentro do Código Civil, o abuso de direito, 187. Entendeu? Aí você vai ter que fundamentar em outro direito, um direito de pessoas equiparadas. Mas isso ficaria, ao meu ver, pro mérito, né, professora? Depende. Eu, como advogada, pediria, se a empresa fosse minha cliente, eu pediria eliminar. Porque é um dano que pode quebrar a empresa ali. Uhum. Pode quebrar a empresa. O juiz pode reverter depois, entendeu isso? Entendi. Pode reverter, mas eu pediria, não deixaria de pedir, não. Entendi, professora. 40 mil é dinheiro, Muito dinheiro. certo? Eu já tive uma situação dessa, parecida. Até deixei de usar a maquineta por conta disso. Porque você fica literalmente refém, em alguns casos. Né? Quando dá certo é muito bom, mas quando dá errado também é bem complicado. Pois bem, Kainan. Professora, me tira uma dúvida, por gentileza. Numa relação consumerista entre a consumidora e o banco pode, no contrato, né, de adesão, fixar uma cláusula excluindo a responsabilidade de monitoramento de segurança deles. Em caso de furto, se a consumidora não informar o banco, as compras durante esse tempo são de responsabilidade dela, por exemplo. Ele não Peraí, não, prestar atenção volta. quanto ao padrão de Qual é a consumo. cláusula? Professor, ele está na maldade, ele quer ganhar no caso da gente aqui no processo Então, foi uma civil. pergunta Não sincera. ajude, não ajude. E Não. ele está Ai, tirar uma meu montando o Deus dúvida. do grupo. céu. Professora, eu quero tirar só uma dúvida para entender Eu tenho como é essa que mesma funciona. dúvida, professora. Por favor, Tenho professora, eu essa tô mesma dúvida. incomodando. Menino, Não, eu toda só vez. quero entender Olha, se a gente se pode mesmo na eu tô prática, dando entendeu? aula, eu vejo vocês começam a se empolgar. Eu já sei que é desse trabalho que você está fazendo aí. Mas está no Aí assunto, não é? irrita Só o para eu ter uma outro. noção. Oi? Eu só quero ter uma noção, porque está no assunto. Entendeu? Não é só para. Porque a gente não tem mais essa questão de estudar essa parte. Diga. Ele pode, por exemplo, tirar um dever dele, botar na cláusula. Tipo, nesse caso que a gente tem, tipo, um dever de segurança e monitoramento. Ele pode, numa cláusula, Prática jurídica é mesmo que, segunda, Cainão, para com isso. mesmo que a professora, mesmo que a pessoa assine, ele retira esse dever do banco ou não? Ou seria uma cláusula abusiva? E posteriormente não poderia Consumidor, ser. né? Oi? É indiscutivelmente consumidor, Relação de consumidor, isso aí. é relação de consumo. Qual é o dever que ele tirou? O dever de quê?
de monitoramento e segurança. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma compra que foge muito do padrão de consumo dela, o banco tem um dever de segurança e monitoramento de ver que, ó, essa compra aqui está muito acima. Aí tem que ter uma Isso, forma de comunicação, principalmente compra aproximação, por exemplo. Não é isso? Aí isso. o banco pode lá no contrato de adesão dizer, ó, em casos de furto, as compras que foram realizadas antes da informação ao banco de que teve furto são de responsabilidade única do consumidor, por exemplo. Não, o meu ver é super abusiva. Inclusive, eu estou com um Beleza. caso desse no escritório. Ô, professora, Obrigado. mas nesse caso, Ah, me dá mesmo confusão, vai. a consumidora tendo identificado 2 meses quase depois dessas compras, usando o cartão normal, pagando suas faturas, ainda assim englobaria? Ou não? Não, professora, isso aí tá errado. Ele mentiu aí. Ela foi Olha, furtada e vocês só me deixem informou de fora depois. desse trabalho. Eu já estou. Furtada pelos netos, professora. A vovozinha deixou o cartão com os Mentira. netos. Mentira, aquele advogado mentiroso. Os netos usaram o cartão, gastaram R$ 50.000. Pronto. Olha, eu Mentira, me mentira, dê mentira. o Tá mentindo. processo que eu analiso. Professora, Ah, agora, falando sério, isso que o Vitor tinha falado da contemporaneidade ficaria para tutela. Mas esse outro do mérito do Caína que ele tinha falado não mudaria muito a questão da cláusula, ela poderia até ser modificada no contrato, mas entraria como culpa exclusiva do consumidor, no caso. vocês têm noção que eu não faço ideia de que caso é esse, né? É porque a gente Olha, tá te eu nunca vi uma exercitando, pessoa na tão verdade. errada Eu não são confundindo o que vocês, falou eu não agora. sei desse caso, não, mesmo. Me manda o caso, que eu dou meu A gente vai parecer, mandar, se vocês professor. quiserem, viu? Certo, valeu, professor. O autor, a defesa, para a defesa também ter, ter oportunidade, tá, gente? Vê só, o caso que eu tô, ele aconteceu até com uma familiar minha, e, e aí o que é que acontece? Ela foi furtada, ela teve o cartão furtado, iniciou, e assim, 2 minutos, ela percebeu, ela ligou para o banco, cancelou o cartão. Internacional, viu, gente? Isso foi internacional. E aí ela pediu o... Aí pronto. Então ela cancelou, ela bloqueou o cartão, Então, nenhuma compra mais podia ser feita a partir daquele momento. E aí, as compras continuaram sendo feitas com o cartão dela. Ela, no exterior, ela não tinha como ver a movimentação, ela nem tem acesso tecnológico. Então, quando o cartão veio, ela não notou. Ela achou caríssimo, mas não notou. Ela disse, meu Deus, que absurdo. Aí, quem notou, já fui eu. Eu fiz, que absurdo. Aí eu fiz, mas peraí, não foi tal dia que foi o furto? Ela foi, mas, menino, essa compra aqui foi eu que fiz, ela não sabia. Ela não sabia. Eu falei, claro que não, porque você não estava nem com cartão. Então, ela não tinha nem essa noção. Você vê como um idoso, ele consegue ser extremamente hipervulnerável, né? E aí eu saí pontuando para ela, pedi para ela contestar no banco, né? E ela começou a contestar, e o banco começou a estornar algumas compras. Mas o banco só estornou as mais baratas. Ele não estornou as mais caras. E aí ele informou que seria por suspeita de fraude. Suspeita de fraude. Se fosse suspeita de fraude, seria tudo, né? Então, assim, aí eu estou com esse caso específico, e eles fundamentaram numa cláusula que tenta diminuir a responsabilidade do banco, quando, na verdade, não há. Ela informou a tempo, tem o registro do bloqueio, mas, enfim, é só para fazer isso. Mas vamos voltar para a arbitragem. Bora voltar para a arbitragem. Então, o primeiro marco que se discutiu sobre qual seria o momento de manifestação perfeita da vontade seria a assinatura do contrato. Mas a assinatura do contrato por si só, já vimos que não se aplica na medida em que muitos dos contratos
você assina porque tem que assinar, você não assina porque você está concordando, né? Principalmente contrato de adesão. O outro marco passou a ser o seguinte: passou-se a exigir, em determinado momento, que houvesse uma assinatura à parte pelo consumidor. Então, assim, se existisse, por exemplo, um anexo em que o consumidor assinasse com uma cláusula específica de compromisso arbitral, né, uma compromissória, então seria válido, porque ali ele poderia assinar ou não, e aí, havendo aquela cláusula, ele estaria manifestando a sua vontade. Qual o problema, no fim das contas? O consumidor era obrigado a assinar também essa cláusula. Então, não adiantou de nada, o anexo passou a continuar valendo como compulsoriedade. Então, assim, hoje, sim, aí um outro momento, um outro marco, que também não existe, gente. Aí você diz assim, mas quando, então, o consumidor ajuiza uma ação arbitral, significa que ele quer a arbitragem. Também não. Eu, particularmente, já fui obrigada, como eu fui para o judiciário viu a cláusula arbitral, num processo pessoal meu, eu tive que protocolar, mesmo sendo um contrato de adesão, protocolar numa câmara arbitral, mesmo sem querer. Então, a ação arbitral, por si só, também não vai acarretar a manifestação livre, plena, perfeita, consciente da vontade de se submeter à arbitragem. Então, o que é que se entende hoje, o entendimento mais recente do STJ, mais moderno, é no seguinte sentido: na verdade, só vai ser estabelecida essa liberdade somente se o consumidor, depois de protocolar a ação, no termo de compromisso, no compromisso arbitral, que é o segundo momento, depois do conflito, ele assinar esse compromisso arbitral. A partir daí, tem que o consumidor realmente quer aquele procedimento arbitral, tá? Aquele processo arbitral. Antes disso, não. Então, se você tem um colega, por exemplo, que entra com uma ação que tem um contrato com cláusula arbitral e o juiz nega, isso por si só não deve ocorrer, o juiz não pode negar, porque ele é consumidor, certo? E aí significa que o consumidor escolheu o foro judicial ao foro arbitral. Então, ele não pode ser obrigado nem pelo judiciário a ir para a arbitragem. Faz sentido, gente? Alguma dúvida? Isso eu encontrei na internet sobre. Eita, meu Deus. Peraí. Tudo certo, professor. Meu Deus, o que é isso? Quem é esse? Enfim. Bora então para o próximo. A próxima cláusula abusiva é a 10, que permite ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Na verdade, quando a gente vai ver, nenhuma unilateralidade ela é permitida. Nenhuma. Seja ela variar preço de maneira unilateral, seja ela cancelar o contrato unilateralmente, eu volto já. Seja ela... Cadê? A modificação unilateral do conteúdo ou qualidade do contrato após a celebração, tá, gente? Então, nenhuma unilateralidade ela é aceita a nível de CDC, certo? No primeiro caso, você vai ter ali a variação de preço. Se tiver uma cláusula dizendo que o fornecedor ele pode mudar o preço unilateralmente, essa cláusula muito se assemelha com aquela cláusula puramente potestativa lá do Código Civil, em que depende da vontade exclusiva de uma das partes. Se isso não é permitido no âmbito civil, você avalia aqui no consumidor que é vulnerável, tá?
No inciso 11 do artigo 51, a gente vai ter como abusiva a cláusula que autoriza o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente. Só que essa cláusula, essa hipótese do CDC, ela tem um diferencial. Não é só o cancelamento unilateral que vai ser proibido. Na verdade, qualquer, ou melhor, se isso só vai ser abusivo se igual direito não for fornecido ao consumidor. Então, se a gente tiver um contrato que permita o cancelamento unilateral do contrato, tanto pelo fornecedor quanto pelo consumidor, a cláusula ela é válida, ela não é abusiva, certo? Mas se ela só permite que o consumidor faça isso, essa cláusula ela coloca o consumidor numa situação de desvantagem excessiva que não é permitida e razão pela qual é abusiva, certo? Então, essa assimetria de poder, um pode e o outro não pode, não é permitida. Pode haver o cancelamento do contrato unilateralmente se os dois puderem. Essa regra ela vai ganhar alguns contornos delicados quando a gente está diante de um plano de saúde coletivo, certo? E aqui, por plano de saúde coletivo, eu preciso informar para vocês o seguinte, que houve decisão recente, talvez do mês passado, no sentido de reconhecer que alguns planos de saúde tidos, escritos, apresentados como coletivos, na verdade, são falsos coletivos. Então, imagine aquela situação em que a pessoa, ela está tudo lá no contrato dizendo que é um plano coletivo, mas, inclusive empresarial, mas os únicos integrantes desse plano são os próprios familiares, que muitas vezes terminam sendo registrados até como funcionários para conseguir um valor a menor. Na ilusão, gente, isso é ilusão de que vai ser menor, isso a gente já trabalhou com vocês, tá? Então, esse dispositivo, ou melhor, esses precedentes, eles tratam do verdadeiro plano coletivo. Então, no informativo 646 do STJ, vem um precedente que diz que é vedada à operadora de plano de saúde a resilição unilateral e motivada dos contratos de planos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários, certo? A razão é que nesses planos de menor porte, os beneficiários encontram-se em posição de vulnerabilidade equiparável à dos titulares de planos individuais. Então, justifica-se ali uma proteção maior a esses planos coletivos, certo? Verdadeiros coletivos. Se for falso coletivo, aí esqueça. Nem disso a gente vai estar falando, porque já se aplica ali o inciso 11, porque não vai haver, na verdade, o plano coletivo, o plano vai ser tido como individual. No informativo 742, o STJ estabelece que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, certo? Nessa situação, a gente está falando aqui, então, de planos coletivos com mais de 30, porque os menos de 30 nem pode haver rescisão unilateral. Então, mais de 30, mesmo assim, a rescisão unilateral não pode acontecer e tem que ser assegurada a continuidade dos tratamentos que gerem algum tipo de risco, certo? Que gerem algum tipo de risco para os usuários, seja ele em virtude de internação, relativos à sobrevivência, à incolumidade, até que haja a efetiva alta, certo? Enquanto isso, o consumidor, o usuário, ele vai ter que continuar arcando com a contraprestação devida, certo? Pois bem, gente,
próximo slide é a questão relativa à remissão nos planos de saúde. Ainda nessa questão relativa ao cancelamento unilateral, vai existir ali um período, algumas vezes, de remissão, previsto contratualmente, que garante aos dependentes do titular a continuidade do atendimento médico, sem a necessidade nem de pagamento de mensalidades, após o falecimento do titular. Esse período, ele costuma variar de 1 a 5 anos, conforme as condições sejam pactuadas. E aí, nesse momento, após este período, os dependentes, eles podem optar por continuar no plano, após o falecimento do titular, assumindo o pagamento das mensalidades, ou escolher um novo plano, certo? Isso significa que a remissão, ela não vai extinguir automaticamente o contrato de plano de saúde, e vai permitir que os dependentes mantenham essa cobertura desde que eles façam os pagamentos devidos, certo? Após esse período de remissão. Então, o que é importante aqui? A gente perceber que é fundamental revisar o contrato do plano de saúde para verificar se existe essa cláusula de remissão ou não. Caso exista, qual é a duração? Tá? Então, assim, após a morte do titular, qual o tempo vamos dizer, abre aspas, de cobertura, sem a necessidade de pagamento, ou ou depois do período de remissão, com a necessidade de pagamento. Porque a remissão, regra geral, ela é um direito dos dependentes, tá? Mas é importante estar atento às previsões contratuais, certo? Existe uma súmula normativa número 13 da Agência Nacional de Saúde, que diz: o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes para os contratos firmados a qualquer tempo. Certo, gente? Pois bem, então, assim, a gente vai ter, num plano familiar, o titular, se ele morrer, em tese, você vai ter ali a obrigação, geralmente contratual, desse período de remissão, que vai variar dependendo do contrato, sem pagamento das mensalidades, certo? Após o período de remissão, tem que haver o pagamento das mensalidades ou a escolha de um novo plano. Isso essa proteção, ela tem uma relevância prática, porque vai impedir que os dependentes, num momento já de hipervulnerabilidade, posto marcado pela perda do titular, vejam-se ainda abruptamente privados da cobertura assistencial, certo? Pois bem, seguindo adiante, o que é que a gente tem? Inciso 10. O inciso 10, ele trata... Não, é o inciso 12. Ele trata da questão relativa a obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Então, é uma aplicação direta do princípio da igualdade, da reciprocidade. Se o fornecedor pode exigir do consumidor inadimplente o reembolso das despesas de cobrança, o consumidor também pode fazer isso simetricamente quando o fornecedor descumprir suas obrigações, pedir o reembolso. No inciso 13, veda-se cláusulas que autorizam o consumidor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Isso diz respeito ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, que vocês já estudaram. O contrato faz lei entre as partes, e da intangibilidade também, ele não pode ser modificado nem por terceiro, regra geral, tá? Vão existir ali as exceções. Então, uma vez
estabelecido o vínculo contratual, vai se obrigar as duas partes. E o fornecedor, ele não pode modificar, inclusive, a estabilidade, o equilíbrio contratual da relação, certo? Pronto, gente. Basicamente, esse era o conteúdo de hoje relativo às cláusulas abusivas, né? E a necessidade de preservação de algum equilíbrio contratual, isso é importantíssimo. E a partir do momento que o CDC, ele reconhece o consumidor como vulnerável e como necessidade, ter necessidade de proteção contratual, o controle dessas cláusulas abusivas, ele termina sendo um dos instrumentos mais importantes na prática, certo? Para que realmente haja uma tentativa de igualdade material entre todos. Pessoal, vou parar a apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Não, professora. Perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Então, o que eu vou fazer, eu vou disponibilizar o link, tá, para Agnes, para poder... Quem não pôde estar presente, está presente, e eu estou aqui à disposição de vocês, tá certo, pessoal? Não tiver dúvida, então a gente encerra por aqui. Ok, professora. Joia, Linhares. A gente encerra por aqui. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem, vou estar presente, se Deus quiser, se Deus quiser. Viu, pessoal? Deus abençoe. Ok, professor, beijo. obrigado, viu? Obrigada, tchau. Professora, Oi, Vitor. acho que deveria ter algum reconhecimento, assim, a partir da nossa participação e presença nessa aula aqui, nosso esforço. Acho que seria válido algum benefício, assim, em prol dos estudantes aqui presentes. Ô, Vitor, rapaz, e quem não pôde? Porque a culpa foi minha. Aí depois vão ficar com raiva de mim. A culpa foi minha, eu que adoeci. Foi não, professora, tá Bônus, organizado esse povo. bônus. Ou eles ficam com raiva quando eu dou Professora. ponto nesses casos. Qualquer Pode bonificação ficar, é bom vai que eles ficar vão somente pra aprender gente. pela raiva a importância de ser pontual nas aulas, de participar. Mas às vezes eles não conseguiram, aí eles vão se sentir prejudicados. Não estão com internet, não sei o quê. Professora, Professora, tá assistindo estágio e lavando Olha, eu prato ao rezo mesmo tempo, vocês, professora. Então, viu? assim, na sala de aula. Oi, Vitor. Ô, gente, mas olha, eu reconheço demais, eu quero agradecer, não só vocês estarem presentes, mas a participação. Vocês são muito especiais nessa turma, sabia? Vocês realmente são muito... Eu, na verdade, já amava essa turma, porque eu já conhecia vários integrantes antes, né? A gente tinha a Jess, que eu estou sentindo muita falta, diferenciadíssima. As meninas lá da Laedin, a Emanuele, ai, meu Deus, me esqueci, Jaciele, tem começa com M, meu Deus, vem aqui com meu Deus, Maciele, tem várias maravilhosas. Aí eu já era fã, né, de vocês. Aí agora eu conheço a turma toda. Aí pronto, me apaixonei, já conheci o Lenielson, né? Aí tem o Kainan com uma simpatia, uma alegria, a Shaira, o Vitor e o outro que me fez confundir, né? Me fez confundir, aquela doidice. E aí tem tanta gente legal, o Jazz também, tem a Jessie, a Marceliana, menino, tanta gente legal, eu tô encantada, tô apaixonada por essa turma, viu? Vocês fazem eu realmente, assim, ter vontade de dar aula para vocês, porque tem turma, minha gente, Ô, eu vou dizer professora. uma coisa para vocês, tão difícil.
Professora, mas brincadeira à parte em relação à pontuação, eu estava falando brincando, né? Mas é, é um prazer estar presente nessa aula aqui. A gente, quando estava lendo a mensagem que nós estávamos dizendo que não ia ter aula presencial, já fiquei triste, mas vi que ia ser online, a gente deu um jeito aqui de continuar e presenciar essa aula. A gente agradece aqui seu ímpeto Ô, Vitor, aqui. muitíssimo obrigada, de verdade, viu, querido? De verdade mesmo. Vocês são encantadores, encantadores. Vocês, a energia de vocês transborda, é maravilhosa. Eu estou realmente encantada. Vocês são apaixonáveis, a turma inteira, minha gente. Participativos, enfim, interessadíssimos. Eu estou realmente encantada. Realmente. Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada mesmo, viu, Vitor? De verdade. E, assim, pode ter certeza que eu tento dar o meu melhor. Eu não consegui de jeito nenhum e hoje. Tá com muita dor de cabeça, remédio não passou. Não dormi também. Mas estou ficando doente, mas, se Deus quiser, semana que vem eu vou tomar umas vitaminas na terça logo, para não ter problema na quarta. Viu, gente? Obrigada por tudo, viu? Obrigada pela gratidão, obrigada pelas compreensões, né? Pelas compreensões até, sabe? Eu tive o falecimento do meu tio, né? Eu tive turma que reclamou, porque eu cancelei aula em virtude do falecimento do meu tio, tive que ir para o funeral, né? Então, assim, poxa, eu só tenho a agradecer a vocês são super compreensivos, vocês são realmente maravilhosos, viu? Muitíssimo obrigada, de verdade, a energia de vocês, eu ganho o meu dia, quando eu vou dar aula para vocês, muda a minha energia. Obrigada, José Júnior, obrigada, obrigada. Mas, olha, eu quero muito que Deus abençoe vocês, muito, 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 muito. E eu quero ver todo mundo na quarta-feira, viu? Quero essa energia pessoal, pessoal. Tá? Adoro vocês. Deus abençoe imensamente. Viu? Um beijo, Com pessoal. certeza. Tchau, professora. Valeu, Quarta-feira professora. vamos já. Beijo. Tchau, Até beijo. lá.